Fala rapaziada, beleza? Bom dia pra você que tá chegando comigo já aqui na Gol TV, chegando já te atualizando aqui no nosso canal, você vai ficar super bem informado. O mercado da bola tá pulsando, como eu costumo falar, e agora parece que o Bahia acordou no mercado de transferência. Parece que alguém cutucou lá o Cadu Santoro e falou assim: Cadu, meu filho, acorda aí, pô. Cadu, acorda aí, Cadu, pelo amor de Deus. Né, a galera tá sedenta por reforços, enfim, tá sedenta por contratações, e essa negociação do lateral direito acabou vindo lá de fora, né? O César Luiz Merlo trouxe essa informação que o Bahia tá muito próximo de acertar com o lateral argentino de 21 anos. Vamos falar aqui sobre isso nesse vídeo dessa manhã. Eu fiz um vídeo ontem rápido, né, falando sobre essa situação. O vídeo de hoje com mais afinco, trazendo detalhes. Vou colocar também os melhores momentos para você ver aí como que esse jogador é um jogador diferenciado, um jogador que defende muito bem, tem uma saída de bola muito qualificada, mas teve uma notícia espetacular também no dia de ontem, anteontem, né, que foi a renovação do Luciano Juba, mas vai ser um vídeo específico pra gente falar sobre a permanência do melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, cara. E se ele não for pra Copa do Mundo é sacanagem, né? É sacanagem. Apesar que foi convocado e sequer foi usado, né? Isso aí me chateou bastante. Então, antes de qualquer coisa da gente falar do lateral do Bahia, eu quero falar sobre o Kiki, né? O Kiki, o jogador do Grêmio, que deve estar chegando aí no Bahia nos próximos dias para fazer exame médico e também fechar negócio. A grande questão envolvendo o Kiki, que tem demorado bastante, a torcida do Bahia pode ficar até chateada com isso, mas o Kiki não queria jogar no Bahia, tá? O Kiki, ele estava forçando uma saída para a equipe do Nacional do Uruguai. Essa foi a grande questão. E aí ele comprou casa lá no Uruguai. Para você ter uma ideia de tanto que ele estava forçando, meus amigos, a ida dele pro Nacional, ele chegava no treino com a garrafinha do Nacional. Para você ver que ele estava tão ansioso para ir, e ele é uruguaio, né? Para ele voltar lá pro Uruguai e jogar pelo Nacional, ele comprou uma casa próximo ao centro de treinamento, lá onde o Nacional treina, já avisando estar mais próximo e tudo mais. A grande questão é que a conduta dele no Grêmio não foi bem absorvida. Ele foi com uma contratação relativamente cara, mais de 5 milhões de euros. Chegou com muita expectativa. Ele até começou jogando, mas depois caiu muito de rendimento, foi pro banco, e a partir do momento que ele foi pro banco de reservas, meu amigo, ele mostrou as garras. Eu conversando com alguns influenciadores e jornalistas que cobrem o Grêmio, eles falaram, cara, o cara se sente demais. O cara achou que era um fenômeno, o cara achou que só porque ele estava jogando na MLS, ele ia vir pro Grêmio, ia ser o titular absoluto, ele teve a oportunidade, não conseguiu entregar e foi pro banco. A partir do momento que ele foi pro banco, ele começou a causar um monte de problema. Então, isso me preocupa um pouco, porque a gente sabe como é que é o Rogério Ceni, né? Ou ama ou odeia. Não o Rogério Ceni, ou ama um jogador ou odeia um jogador. Então, assim, se ele chegar aqui amando o Kiki, né? O Kiki vai jogar, ele vai errar, vai acontecer um monte de coisa, mas ele vai jogar. Se ele chegar aqui e ele falar assim, não, o Kiki não tá ambientado. O Kiki vai ficar no banco porque ele tá chegando atrás dos jogadores que aqui já estão. Né? Ele vai ter que ganhar a oportunidade, ele vai ter que ganhar a posição, amargar banco ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Olha o problema que o cara pode começar a ocasionar no elenco, né? Que teoricamente é um dos elencos que eu considero mais fechados do futebol brasileiro. Eu acho um dos elencos mais fechados, efetivamente, assim, de união. A gente não vê nenhum tipo de informação de que houve algum problema de elenco, um racha no elenco, a gente não vê isso aí no Bahia, tá? Agora, os caras falaram que ele é um bom jogador, mas é um jogador problemático. Vale a aposta? Vale. Por empréstimo? Vale. Não deu certo, deu ruim, não compra e devolve. E é um jogador que o Bahia tá precisando, com essas características que o Bahia tá precisando. Aliás, o Bahia tá precisando de um monte de jogador, de um monte de posição. A lateral direita parece que tá chegando no lateral argentino, vamos falar sobre isso, né? O Iago Borducci e o Juba pela esquerda. Eu acho que falta um substituto eventual pro Everton Ribeiro, bato nessa tecla constantemente. Acho também que falta um cara pra brigar, né, lá no ataque com o próprio Willian José. Acho que o Thiago seria esse cara, né, que mudaria um pouco mais a característica, mas foi vendido, muito bem vendido aí por sinal, e o Bahia tem que estar no mercado, para tentar a contratação de um novo atacante, tá? E o Rogério Ceni não quer um atacante 999, ele quer um atacante de movimentação. Eu já trouxe alguns nomes aqui, eu acho o Marcos Leonardo baita atacante. O Marcos Leonardo, para mim, ele junta o que o Bahia precisa e o que o Grupo City almeja. Um jogador jovem e de muito potencial. Eu iria com tudo para contratar, para mim seria a contratação do ano do futebol brasileiro, uma das, né, se o Flamengo trouxer o Ares, eu acho que essa bate. Mas se o Bahia for lá e contratasse o Marcos Leonardo,
tá lá na Arábia Saudita, tá no Al Hilal. Acho que seria uma das maiores contratações do futebol brasileiro. Ia casar muito bem com o esquema tático, ia casar muito bem com a característica de jogo do técnico Rogério Ceni. Vamos aguardar, em princípio, o Kik tá chegando aí pro empréstimo. E vou trazer agora também o lateral direito, que foi divulgado ontem pelo César Luiz Merlo, né? Que é o Roman Gomes, de 21 anos, né? Ele pertence ao Estudiantes de La Plata. O Merlo trouxe essa informação, ele que é especialista no mercado da América Latina. Essa informação não saiu daqui do Brasil, né? Então aqui no Brasil, no Bahia, tá difícil a gente achar alguma informação, mas foi o que eu disse para vocês anteriormente, né? A gente consegue pegar a informação de fora para dentro, né? E como o jogador é da Argentina, o Merlo tá muito mais próximo, né? Então ele tem essas informações vindas do jogador, do staff do jogador, do representante do jogador. Enfim, quando a negociação é aqui do Brasil, né, como a informação que eu trouxe, que o Paiva queria ter levado o Cauli, né, pro Botafogo, e a negociação do Vasco da Gama com o Léo Jardim aí com o próprio, nós trouxemos com exclusividade. Agora lá de fora está longe, enfim, a gente não... uma coisa eu tenho que aplaudir, tá? No Bahia tá difícil achar informação. No Bahia tá muito complicado. A gente tem alguns baba-ovos aí que fica trocando elogios por informação. Isso é fato, né? Mas a gente que não troca elogios por informação tá tendo um pouco mais de dificuldade. Isso é bom para a instituição. Eu faço meu trabalho aqui, mas eu tenho que admitir que isso é muito bom. Isso mostra comprometimento e profissionalismo da instituição. Então, só completando a notícia, né? E vou pedir mais uma vez pro diretor aí colocar na tela os melhores momentos para você ver como que esse garoto defende bem. Olha aí os melhores momentos, ó. De acordo com a publicação, tá, meus amigos, e as conversas entre os clubes evoluíram significativamente. O jogador é até esperado em Salvador para fazer exames médicos, tá? A operação será concretizada através da compra em definitivo dos direitos econômicos do atleta. O investimento do esquadrão para garantir o jovem defensor argentino gira em torno aí de 3 milhões de dólares, o que vale hoje aproximadamente 16,6 milhões na cotação atual. O Gomes é tratado como uma grande aposta, né, e de grande projeção para o futuro, tendo acumulado experiências em 2025 no futebol argentino e em partidas como titular na Libertadores da América, apesar da pouca idade, tá? No Estudiantes, o jogador disputou 31 partidas oficiais e balançou a rede em uma oportunidade. A busca, né, por esse jogador, pelo Roman Gomes, reflete a estratégia do tricolor de aço em monitorar o mercado sul-americano atrás de talentos com potencial de revenda no futuro, mas que também possa entregar o desempenho imediato no clube. O lateral direito se destacou no cenário argentino pela sua capacidade física e também participação tanto em fases defensivas quanto também no apoio ao ataque. Ele tem 1,81 m de altura e ele é mais alto, né, do que o Santi Arias e chega para se tornar uma opção mais física na concorrência pelo atacante Gilberto. Então, meus amigos, ó, seria um bom reforço. Seria um bom reforço, porque você vai ter um lateral experiente, que é o Gilberto, que está sendo muito contestado aí pelo torcedor, e você vai ter ali uma jovem promessa do futebol que pode render frutos tanto técnico, né, quanto financeiro para o Bahia. Então o Bahia começou a se movimentar aí no mercado. Eu acho que demorou demais, é o que eu falo e volto a repetir. As negociações, as sondagens, as conversas precisam acontecer antes que a janela abra, porque quando a janela abrir é para você ir lá e sacramentar o negócio, né? Você não tem que negociar com o jogador após a janela aberta. Para que serve a janela aberta? Para você ir lá e fechar e contratar e anunciar. Ponto. Você pode negociar antes, né? Então, é uma aposta. Segundo, né, os tabloides, vamos dizer assim, argentinos, os jornais argentinos, é um bom jogador, é um lateral muito contundente, jovem, que tem muito a evoluir e que o Bahia estaria fazendo uma grande contratação. Admito para vocês que é uma aposta, né, que pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas pelo que a gente está vendo aqui e pelo que é falado lá na Argentina dele, é uma aposta muito assertiva. O valor dele não é um valor exorbitante, né? E se jogar bem a Libertadores, jogar bem o Campeonato Brasileiro, se tiver oportunidade com o Rogério Ceni, se o Ceni ficar falando que o cara não tá pronto, bota para poder jogar e se valorizar, eu acho que além de ganhar tecnicamente, o Bahia pode no futuro fazer uma grande venda, porque a lateral direita é uma posição escassa, né, no mundo do futebol, tá bom? Meus amigos, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui na Gol TV para deixar você super bem informado. Antes de sair, na moral, faz isso aqui, ó, deixa o like, pum, vê se você tá inscrito, dá uma hypada no vídeo, comenta, dá uma sugestão de vídeo pra gente que a gente traz aqui pra você. Forte abraço pra todo mundo, eu sou o Jonas Estel, Messa Gol TV, abraço, valeu!